Namastê, gente, sejam bem-vindos ao Gayatri Astrologia Védica. Eu sou a Cris Shukla, astróloga védica aqui do canal e também faço e trabalho com agendamentos de leitura de mapa do ano, leitura de mapa natal, leitura de mapa de carreira, enfim, os assuntos estão cada vez mais aumentando com os estudos. Eu já estudo astrologia védica desde 2017 e atualmente eu moro aqui na Índia, vão fazer quase 3 anos, né? Quem diria? Mas vamos, bora lá. Muito bem, hoje o vídeo é para falar de eclipse. Ai, meu Deus do céu, o eclipse aconteceu há menos de 3, 4 dias atrás. E como assim a gente está falando de eclipse de novo? Por quê? Vamos lá, já que a gente vai falar de eclipse, e esse vídeo é para falar eclipses em geral, né? Eclipses de forma em geral. Então, obviamente, quando a gente tem o eclipse específico acontecendo em tal nakshatra, que é a mansão lunar, ou em tal signo, obviamente vão ter as especificidades do signo e da nakshatra, mas aqui serve para todos os eclipses em geral, por isso que eu acho que esse vídeo vai ser muito legal. É muito legal. Muito bem. Bom, então o que é importante eu perceber? Os eclipses acontecem a cada 6 meses e eles vêm em pares. Ou seja, se você teve um eclipse solar, depois você vai ter um eclipse lunar e vice-versa. Cris, como que eu sei se o eclipse vai ser lunar ou solar? É simples. Quando a gente tem, lembrando que quem já estudou dias lunares ou as tites, que são uma outra forma de estudar os mapas, assim como a gente estuda os mapas via signos, assim como a gente estuda os mapas via nakshatras, a gente estuda os mapas via panchangas, que são 5 elementos, e a partir desses 5 elementos, um deles é o dia lunar, e todo mundo nasceu em algum dia lunar, e todo dia a Lua tem um novo dia lunar, todo dia a Lua tem uma nova energia, né, que vem com esse dia lunar. Quando a gente tem a lua cheia, né, e lembrando que Sol, se a gente for imaginar, Sol seria Shiva, seria Vishnu, e Shakti são a energia do feminino, né? O Sol é a energia do masculino e Shakti a lua é a energia do feminino. Quando a gente tem a lua cheia, a gente fala que o Sol está olhando para a lua, exatamente, num eixo. Então, se você imaginar, se a lua está na casa 1, o sol pode estar na casa 7, um está olhando para o outro. A lua cheia é extremamente favorável, é um dia de energia de vitória muito bom e muito próspero. E aí a gente considera a lua como sendo Lakshmi e o sol como sendo Vishnu. E esse tipo de energia é um tipo de energia muito próspero, de muita prosperidade material. Quando a gente tem um eclipse na lua cheia, a gente tem um eclipse, então, lunar. E a manifestação desse eclipse é para o mundo material. Então, o que eu quero materializar nesse mundo aqui fora, nesse mundo exterior? Tem essa energia. Quando a gente tem lua nova, né? Porque os eclipses acontecem ou em lua cheia ou em lua nova. E uma lua cheia, e entre uma lua cheia e uma lua nova, a gente tem exatamente 15 dias. Então, quando vem a lua nova, o sol não vai estar olhando para a lua. O sol, na verdade, a gente não enxerga a lua, né? Se enxergar, vai enxergar aquele fiozinho bem pequeno, é como se a lua sumisse, entre aspas. E aí, o que a gente fala muito, né? Que a gente está indo lá para esse mundo interior. É como se a gente quisesse dar esse mergulho interno. Então, no dia de lua nova, é um dia de manifestação interior. O que é que eu quero mudar aqui na minha vida, aqui dentro? Né? Que tipo de qualidade ou sentimento, ou que eu preciso trabalhar internamente aqui, eu comigo mesmo. Então, os eclipses lunares são... E aí a gente fala que nesse dia, né, a lua é muito escura, é Kali. E o masculino, então, vai ser Shiva. Então, nesse dia, a gente vai... Desculpa, gente, quer dizer, tem minha cachorrinha aqui andando. Bom, voltando, desculpe a interrupção. Aqui em casa, quando eu faço vídeo, eu faço com crianças passando por detrás. Agora a gente tem um cachorrinho novo passando por cima. Aí vem o marido, assim, tipo, é tudo novo. Então eu peço 1000 perdões. Mas é a vida como ela é.
Bom, muito bem. Então, quando a gente tem a lua nova, o sol e a lua estão juntos. Então, por exemplo, se você nasceu no dia de lua nova, ou um pouquinho antes da lua nova, ou um pouquinho depois, pode ser que o posicionamento do seu sol e da sua lua ainda estejam na mesma casa. E aí a lua é como se ela ficasse toda escurecida, né? Então chamamos ela de Kali e sol de Shiva, e é uma energia muito interior, é uma manifestação muito interior. Então a lua nova é muito boa para fazer esse movimento para dentro, e a lua cheia é muito bom para fazer o movimento para fora. Os eclipses acontecem de 15 em 15 dias, seja na lua nova ou então depois na lua cheia, e eles acontecem com Rahu e Ketu. Então, quando o Sol, aí astronomicamente falando, quando o Sol chega num ponto lá no céu, que a gente chama esse ponto de Rahu ou Ketu, é um ponto físico, ele é encoberto, engolido, né, por esse ponto, e aí ele entra, fica escurecido, e aí a gente não consegue enxergar, seja parcialmente ou seja um eclipse total. Via a mesma regra vale para a Lua, certo? Então os eclipses acontecem por causa desses pontos geográficos na astronomia lá no céu. Com a visão védica, da astrologia védica, a gente considera Rahu e Ketu nodos lunares, e que quando eles, né, entram, né, em conjunção lá com o Sol ou com a Lua, esses eclipses vão acontecer. Pode ser que você tenha nascido durante um eclipse, né? Então, por exemplo, se você nasceu, se você olhar no seu mapa e você observar que Rahu e Sol, ou Rahu e Lua, ou Ketu e Sol, ou Ketu e Lua estão próximos, você pode ter nascido no dia do eclipse, um pouco antes do eclipse ou um pouco depois do eclipse. Então, isso precisa de remédio astrológico, é só você observar lá no seu mapa, né? Vira e mexe, às vezes eu vejo mapas que tem essas questões de pessoas que nasceram ou no dia do eclipse ou próximo ao dia do eclipse. Se você nasceu um pouco antes do eclipse, disse até que é muito auspicioso. O depois que às vezes fica mais complexo, mas gente, isso são casos que tem que ver caso a caso, olhar o mapa direitinho, o que está acontecendo naquela casa, quem está olhando para casa, qual a força, enfim, né? Tem várias questões para serem levadas em consideração. O eclipse afeta todo mundo? Não. O que acontece? Quais são, por ordem de prioridade, os elementos mais importantes no nosso mapa? Lua, Sol e primeira casa, né? Ou seja, né, a sua, se você, por exemplo, eu sou de Câncer, eu sou de Leão, a minha primeira casa é de Leão, né? Se você é de Câncer, ou se você Câncer vai ser a sua primeira casa, o seu ascendente. Então, se o eclipse está acontecendo na primeira casa, realmente ele te afeta. Se ele está acontecendo aonde a sua lua mora, ele te afeta. Se ele acontece aonde o seu sol mora, ele te afeta. Cris, e os outros planetas? Sim, os outros planetas também vão ser afetados, mas os principais, vamos dizer, os que a gente fica ainda mais preocupado são esses, os outros também. E para isso, quando esses eclipses acontecem ou na primeira casa, ou com seu Sol, ou com sua Lua, ou então com algum outro planeta, né, em ordem de prioridade, a gente pensando nisso, você tem que fazer remédios astrológicos. Durante o eclipse, mantras de proteção. Mantras de proteção. Tem mantras para Shiva, principalmente, né? Mrityunjaya, Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam. Esse, por exemplo, é um mantra, né? Tem mantra para Narasimha, tem gente que põe mantra de Ganesha, então tem que fazer uma proteção. E também varia de acordo com o seu professor, com o seu guru, ou então com a linhagem que você segue. Bom, gente, então... Agora acabou de acontecer um eclipse lunar. Como que eu sei que é um eclipse lunar? Porque era lua cheia. Então a gente tinha Lakshmi e Vishnu e a questão era manifestar o que... Então o grande trabalho que eu fiz nesse eclipse é o que eu quero manifestar aqui fora, nesse mundo externo, em termo material de prosperidade. Então primeiro eu comecei com meus mantras de proteção, sempre. Depois eu fiz os mantras que eu sempre faço da minha prática, e aí no final a gente também pede. Não recomendamos que você faça mantras que você nunca fez,
Porque, primeiro, quando a gente nunca fez alguma coisa, fica enrolado de você iniciar nesse dia. E se der alguma coisa errada, isso vai se amplificar, porque os eclipses são amplificações. Quando a gente faz um Japamala, esse Japamala vale até 1000. Todos vão valer até 1000? Não, existem certas regras que são colocadas, mas a gente aumenta esse número de Japamalas, né? Então, se você aumentar algo errado, não é legal. Então, a gente sempre recomenda que já sejam práticas que você vem fazendo. Principalmente se, né? Então, aí esse último eclipse eu não aconteceu na minha primeira casa. Eu não tinha lua, eu não tinha sol e eu não tinha nenhum planeta em peixes, que era o eclipse. E nem na nakshatra onde aconteceu, que é a mansão lunar. Então, para mim, o eclipse não tinha alguma repercussão incisiva. E essa repercussão traz questões entre 6 meses até 18 anos na sua história. Então, por isso a gente faz esses mantras de proteção. Então, a minha rotina é: eu começo com os mantras de proteção, depois eu faço a minha prática que eu já venho fazendo, e aí no final eu posso também, né, fazer uma meditação. E, por exemplo, no dia que é o eclipse lunar, como é um dia de prática de prosperidade material, então eu me cerquei de energias externas que eu gostaria de ter, né? Então, por exemplo, fui pintar um pouquinho, fui estudar, fui ver assunto, né, de cliente, porque tudo isso eu quero potencializar e prosperar. Quando vem, agora vai vir o eclipse solar. A última coisa que eu vou falar do eclipse lunar, 3 dias antes do eclipse lunar acontecer, 3 dias depois do eclipse lunar acontecer, a gente continua ainda sob efeito desse eclipse. O eclipse solar é diferente, ele 10 dias antes do eclipse solar acontecer, 10 dias depois do eclipse solar, depois que ele aconteceu, a gente continua sobre a energia desse eclipse, né? Então é importante, mantendo aquela regra do vai leve, né? Não faça nada novo, principalmente nada novo em que sentido, gente? Decisões de vida, né? Vai mudar de país, vai mudar de emprego, resolveu separar, resolveu juntar, resolveu fazer cirurgia. Não faça essas ações durante esses períodos durante e pós-eclipse. Faça isso depois que tudo acabou, porque o que acontece com a nossa mente quando os eclipses acontecem? Os eclipses, eles encobrem a lua ou encobrem o sol, então a gente não tem uma visão clara do processo. A gente fica meio que numa nuvem, algo nublado, então não é um bom momento para tomar uma decisão. É um bom momento para manter o que está rolando, coisas pequenas tudo bem, mas coisas muito importantes deixa para quando for após o eclipse. Então, o eclipse lunar é quando, né, se a gente olhar o eclipse solar acontece quando a gente tem a lua nova. E na lua nova a gente não enxerga a lua, ou seja, a gente enxerga aquele fiozinho bem pequeno, ela tá praticamente toda escura, né? E aí a gente tem a energia de Kali, a energia do feminino e a energia do masculino Shiva. É um momento muito interno, muito espiritual para trabalhar lá dentro da gente. E o que a gente pode manifestar num eclipse solar? O que eu internamente quero mudar dentro de mim, que eu preciso de ajuda. Eu tenho dificuldade, de repente, sei lá, com as minhas emoções de inveja, eu tenho dificuldade com a minha preguiça, eu tenho falta de disciplina, eu queria, de repente, ter mais paciência, enfim, né? Questões internas que eu queira mudar dentro de mim. Então, é um momento de olhar para dentro durante o eclipse solar. O eclipse acontece, o Sol com o Rahu, ou o Sol com o Ketu, se for solar, ou então a Lua com o Ketu, ou a Lua com o Rahu. Quando a gente tem o Sol com o Rahu, o Sol é trabalho interior, porque lembra, eclipse solar é Shiva com Kali. Então, solar é um trabalho interior, só que Rahu é algo para fora.
Então, eu quero fazer um trabalho interior para que ele mude de uma forma melhor o mundo aqui fora. Esse é a energia do eclipse do Sol com Ra. Se eu tiver um eclipse do Sol com Ketu, então Sol de novo, é algo para dentro, eu tenho que fazer um trabalho interno meu, mas Ketu é uma conexão mais interna espiritual ainda. Então, quando eu tiver Sol com Ketu, realmente é um momento muito interno meu, né? De muita vem esse Sol para eu olhar para dentro e vem o Ketu para eu fazer essa conexão espiritual. Agora, quando eu tiver um eclipse lunar da Lua com Uraho, a Lua é uma energia para fora, né? Para prosperar aqui fora, para materializar aqui fora. Se vem com Rahu de novo é uma energia para fora. Então eu quero manifestar no mundo objetivos meus aqui fora. Então a energia é toda para fora. Se eu, por exemplo, tiver a Lua com o Ketu, eu quero manifestar aqui fora os meus desejos espirituais internos, né? Então essas combinações dão manifestações diferentes. Obviamente, quando o eclipse é lunar, a gente tá com essa energia toda para fora, né? Ou bem para fora. E obviamente, quando o eclipse é solar, a gente tá com essa energia toda para dentro. E o eclipse é um bom momento para a gente aproveitar e ver o que é que a gente quer, seja aqui para fora ou seja aqui para dentro. Então, por exemplo, né? Se eu num eclipse lunar estiver com as pessoas, né, que eu gosto, os meus amigos, fazendo o que eu quero, é um bom momento, porque eu estou materializando uma situação de coisas que eu gosto, né? Estar com os meus amigos ou estar fazendo certa atividade com os meus amigos. Então, trazer a energia que você quer, né? E aí, obviamente, se é uma energia para fora, tem a ver com para fora, se é uma energia para dentro, né? Você vai avaliar o que seria essa energia para dentro. Então, se permear da energia que você quer manifestar durante os eclipses, né? Isso é legal. Tomando os devidos cuidados que durante o eclipse, a gente, se possível, fazer jejum. Não é todo mundo que consegue, que pode, que tá no horário, enfim, né? Então, fazer jejum, começar o jejum antes do eclipse, se possível 12 horas, se não puder, quando o eclipse começar. Tomar um banho antes do eclipse, tomar o banho após o eclipse, não tomar água e não se alimentar. Essas são vamos dizer, as questões mais importantes. Não olhar para o eclipse é algo também bem importante, né? Essa coisa de olhar, porque obviamente, inclusive, se fala que aonde o eclipse for visível, né? Porque o eclipse acontece no mundo inteiro. Às vezes é visível no Brasil, mas não é visível nos Estados Unidos. Às vezes é visível na Índia, mas não é visível no Japão. Então, aonde o eclipse for visível ou parcialmente visível, né? Ele vai atuar naquela energia daquela cidade ou então daquele país. Então, se ele não é visível, ele não atua na energia do país ou da cidade. Mas na gente, ele atua de qualquer jeito, se você tiver, nem a gente falou, primeira casa, ou então a lua, ou o sol, ou, como segunda opção, algum planeta ligado ao signo ou à mansão lunar, que a gente chama de nakshatra. Então, se, por exemplo, eu no último eclipse, eu não tive nada, não pegou nada no meu mapa. Mas, por exemplo, pegou no mapa de todo mundo aqui de casa. Então, o que eu fiz? Eu fiz mantras de proteção para a família toda. Fui um por um. Mantra para Jazz, mantra para Mari, mantra para o Sunny. Quando a gente faz mantra para os outros, o mantra é mais poderoso ainda, né? Ele toma mais poder, ele toma mais peso. Por quê? Porque ele é feito com o amor que vem de alguém fazendo algo por aquela pessoa. Então, se você tem tempo, consegue se organizar e consegue fazer e quer fazer, né? Fazer mantra pelas outras, né? Fazer
para os outros é algo que também é muito, tem um efeito muito grande, muito forte. Inclusive a mãe do Sunny fez mantra a vida inteira para ele, e assim, né, ele mesmo percebe essa proteção muito forte. Bom, gente, eu acho assim, né, e outra coisa importante dizer é que o eclipse, ele vai vir a cada 6 meses, e quando ele vem sempre em pares e espaçados por 15 dias, tá, gente? Então, quando chega a temporada, talvez esse ano você não tenha conseguido se programar, não deu para organizar, não tem problema, paciência, a gente tem que ir entendendo o flow das coisas para entrando. Então, talvez você consiga fazer alguma coisa nesse próximo eclipse solar que está chegando, talvez você não consiga, e aí daqui a 6 meses você consegue fazer algo bem legal para você. Algo que a gente, independente, né? Lógico, por exemplo, se você vai ter um eclipse solar, fazer meditação, até no eclipse lunar, mas um eclipse solar, fazer meditação, fazer pranayama, gente, são práticas muito interessantes e importantes que você pode fazer aí no dia do eclipse. Bom, eu espero que eu tenha ajudado aí o entendimento dos eclipses, que tenha ficado claro. É um momento que você pode potencializar muita coisa, mas tem que potencializar com consciência e cuidado para não pedir, manifestar ou fazer mantras de forma que não estejam corretos, e aí, em vez de ajudar, acaba atrapalhando mais. Então, até o próximo vídeo. Dhanyavad.